Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A turma que entrou agora, Augusto, Eleonora, Yara, boa noite a todos. Nós estamos aqui iniciando mais uma reunião nossa da segunda-feira, né? As portas abertas do nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. Doutor Bezerra abre as portas para que a gente possa trabalhar, a gente possa aprender, para que a gente possa crescer, né? Como a gente vem, eu acredito, né? Que a cada estudo, a cada um desses compartilhamentos, a gente cresce um pouquinho, né? Então, nós agradecemos, eu agradeço pessoalmente a todos, a casa agradece também. E hoje nós temos a alegria, mais uma vez, de estar com o doutor André Luiz de Oliveira, que é da família Oliveira, aqui, tão presente, né, no nosso canal. E o doutor André Luiz é médico, e ele, como espírita, é professor, né? E ele, como espírita, ele traz esse conteúdo para nós de medicina e espiritualidade, que é tão rico e que a gente aprende tanto, é tão importante para todos nós. Então, antes da gente iniciar, eu vou ler uma página que eu até fiquei pensando, fui buscar, claro, Sheila, né? A nossa enfermeira maior, aquela que trabalha com o doutor Bezerra. Então, Sheila nos traz uma mensagem no seu livro que se chama Novas Mensagens, de Sheila. Saúde e amor. Se buscas a saúde física e psíquica de forma integral, aprende a amar. Assim como a linfa que brota da fonte converte-se no rio que irriga o solo por onde passa, o amor que nasce do coração fraterno transforma-se em energia luminosa, favorecendo o equilíbrio das células. Quem já aprendeu o valor do verdadeiro amor sabe sair de si mesmo para ir ao encontro do semelhante. Então, por isso, não conhece a solidão. Então, nós vamos agora orar, agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa mãe querida, ao nosso diretor, né, de todos esses trabalhos, doutor Bezerra de Menezes, né? Ele que cuida da saúde do Brasil, não só do Brasil, porque a gente sabe que ele é internacional, que cuida da nossa saúde física, mental, espiritual. Em nome deles, eu agradeço demais, né, a todos eles, nesses momentos de paz, momentos de aprendizado na nossa casa. E sempre peço que essas vibrações da prece, dos nossos corações aqui juntos, chegue à comunidade do Andaraí, aquelas crianças, os jovens, os seus familiares, tão necessitados de saúde física, de saúde mental, de saúde espiritual, tão necessitados de paz e tão necessitados de tantas outras coisas. Então, é para eles que nós trabalhamos, estamos sempre preocupados, nos dedicando na nossa casa, né? E aqui, nesse momento, nos nossos lares. Pedindo também que os nossos lares sejam abençoados, os lares dos nossos parentes, amigos, nossos vizinhos, enfim. E que a nossa cidade do Rio de Janeiro receba essas bênçãos, ela que está sediando o encontro mais importante, né, do planeta, que esses líderes possam ser inspirados, abençoados pela espiritualidade, para que boas decisões para o próprio futuro, né, do planeta sejam tomadas. Então, graças a Deus, e vamos então iniciar a nossa reunião, convidando o doutor André Luiz, mais uma vez agradecendo a ele, e ele vai falar com a gente sobre a saúde espiritual. Muito boa noite a Olá. todos.
O Pode iniciar. som tá bom? Tá bem, Júlia? O som tá bom? Tá tudo certinho? O som, imagem? Tá Sim, bom? André, tá tudo certinho. Então tá bom. Então, uma boa noite a todos. Nós vamos falar um tema sugerido aí pela nossa irmã Jurema, né, Jurema? Sobre a saúde espiritual, né? Saúde espiritual. Bom, então, antes de falarmos especificamente sobre a saúde espiritual, vamos conceituar rapidamente o que é saúde na visão da Organização Mundial de Saúde, que é a OMS. Então, qual é o conceito de saúde? O conceito assim universal. A maioria de nós, de vocês aí presentes, já ouviram falar nisso várias vezes, mas é importante repetir. Então, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, olha só, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Então, isso quer dizer o seguinte: eu posso não estar com nenhuma doença catalogada, diagnosticada, mas se eu tenho alguma preocupação, se eu tenho um mal-estar social, se eu não estou bem na minha família, na casa onde eu moro, ou seja, se eu estou numa situação de conflito, eu já não estou saudável, porque seria saúde um estado de completo. Completo quer dizer todas as situações, tanto física quanto mental e social, têm que trazer para mim um bem-estar. Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir constitui um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinção de raça, religião, credo político, condição econômica ou social. Então, a saúde hoje é um direito fundamental de qualquer ser humano. Então, repetindo, saúde ao completo é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, eu, para estar saudável, tenho que estar bem com o meu corpo físico, bem com a minha mente e estar bem socialmente. Tá? Nós vamos ver isso daqui a pouco quando falarmos em qualidade de vida. O que é bem-estar físico? Eu não ter doença física, ou seja, meu corpo está saudável. Não ter nenhuma inflamação, não ter febre, não ter distúrbios cardiovasculares, né? Estar dormindo bem, né? Eu estar me sentindo bem fisicamente. Então, esse é o bem-estar físico. O bem-estar mental significa eu estar harmonizado, relaxado, despreocupado, equilibrado e curtindo a chamada personalidade tipo B, que nós sabemos que nós somos divididos, a grosso modo, em dois grupos: pessoas que têm personalidade tipo A e personalidade tipo B. A tipo A eu já falei aqui no Bezerra, em algumas palestras, que é a personalidade daquele indivíduo que tem a doença da pressa. É um indivíduo pavio curto, tolerância zero, é o irritado, é o descontrolado, desbocado. Esses pacientes
tem uma grande produção durante as 24 horas de hormônios adrenérgicos, o que os torna mais hipertensos, né? Mais trêmulos. Então, a personalidade tipo A caracteriza basicamente o paciente ansioso. Para ter equilíbrio mental, eu tenho que ser da personalidade tipo B, ou seja, um indivíduo relaxado, né? Harmonizado, espiritualizado. Então, existem algumas formas de prejudicar a nossa saúde mental. Então, para a gente não ter este equilíbrio, basta ter essas coisas que eu vou mostrar aqui para você. Por exemplo, preocupar-se excessivamente com o futuro. Isso aqui é uma característica do indivíduo que não está com um bem-estar mental. Avaliar-se de forma negativa, o indivíduo está sempre se submetendo a uma análise negativa sobre ele mesmo. Por exemplo, assumir responsabilidades alheias, isso nos torna estressados. Tentar agradar sempre as pessoas, né? Há uma tendência nossa, pela própria proximidade que nós temos ao Evangelho, uma tentativa de agradar todas as pessoas. E nem sempre conseguimos. Pessoas que não gerenciam o seu tempo. Tá? O nosso tempo, gente, é necessidade gerenciarmos. Temos uma agenda própria e realizarmos tarefas dentro daquele tempo que nós imaginamos ou programamos. Pessoas desorganizadas não gerenciam o tempo e, com isso, passa a ter o estresse. Pessoas que pensam demasiadamente no passado são pessoas que têm um descontrole mental. Omitir suas opiniões, suas emoções, fazer sempre várias tarefas ao mesmo tempo. Tem pessoas que têm essa. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, que eu não estou conseguindo passar a tela. Agora sim. Tá? Pessoas, por exemplo, que fazem várias tarefas ao mesmo tempo. Vocês conhecem pessoas assim? Ela é do conselho lá da faculdade onde ela dá aula, ela é síndica do edifício, ela tem função lá de não sei o quê. Então, tem pessoas que acumulam, às vezes, 5, 6 tarefas e, no final, não consegue cumprir uma delas. Isso traz uma desarmonia, tornando a pessoa doente. Outro fator também que pode prejudicar a nossa saúde mental é nos cobrarmos excessivamente. E, finalmente, não ter hobbies ou lazer. Há pessoas que vivem só para o trabalho. Vocês conhecem pessoas assim? Hein? Responde alguém. Já ouviram falar no workaholic? Conheço a Ivone. Já, já ouviram falar? Pessoas que trabalham excessivamente. Não tem tempo para ir num templo religioso, não tem tempo para visitar um amigo, não tem tempo de assistir uma palestra, não tem. Muito, eles só ficam muito no trabalho. Essas pessoas têm um nível de adrenalina no organismo muito mais do que a média da população geral. E isso pode trazer problemas e doenças, principalmente desequilíbrios mentais, né? Então, o workaholic é isso aqui, uma pessoa dedicada demasiadamente ao serviço, passa a ser um burro de carga,
viciado no trabalho, obstinado em produzir, não descansa nos finais de semana, pessoas que detestam feriado, né? Que praticamente não tem nada o que fazer. Então, são pessoas que merecem, né, ser autoanalisadas e procurar um profissional, um psicólogo, um profissional da saúde, para redimensionar a sua posição da vida. E, finalmente, o bem-estar social. A pessoa, para ter saúde social, ela tem que estar inserida no bem-estar social. O que nós definimos como bem-estar social? É um conjunto de fatores de que uma pessoa precisa para gozar de uma boa qualidade de vida. Esses fatores levam o sujeito a gozar de uma existência tranquila num estado de satisfação. Então, o que nós consideramos, como consideramos uma pessoa qualificada e em bem-estar social? Quando ela tem um emprego digno, quando tem recursos econômicos, e nós sabemos que um dos fatores que mais desequilibra socialmente e mentalmente uma pessoa são os fatores econômicos. Uma pessoa, por exemplo, tendo um lar para viver, isso ele já está no bem-estar social. Uma pessoa que tem acesso à saúde e educação, que mora em uma cidade de bom padrão socioeconômico, silenciosa, tranquila, segura e sem poluição, essas pessoas estão inseridas no conceito de bem-estar social. Então, aqui você vê, por exemplo, olha, cidades que não são tranquilas, que são violentas, que não são seguras, né? Bairros que não são seguros. Aqui, em Volta Redonda, por exemplo, nós não temos grande problema de segurança, até que uma cidade relativamente segura em relação a outras capitais e cidades de maior porte. Mas, infelizmente, nós temos a poluição aqui. Nós temos um óxido de ferro que é soprado, é jogado na atmosfera, toneladas e toneladas desse óxido de ferro mensalmente, e faz com que a cidade fique mais poluída. Então, pode-se dizer que todo Volta Redondense não tem um pleno estar social. Entenderam bem isso? Então, bem-estar social é você está morando bem, tendo um salário digno, um plano de saúde, ou na sua cidade ser bem atendida pelo SUS, morar numa cidade que tenha um bom padrão socioeconômico, que não tenha barulho, seja silenciosa, tranquila. Isso é o conceito de bem-estar social. Agora, poderíamos colocar, além desses três aspectos da saúde, físico, mental, social, um aspecto espiritual. Podemos. A OMS não fala nisso, por enquanto, mas nós sabemos que o bem-estar espiritual é aquela situação espiritualizado ou que esteja se aproximando da espiritualidade. Né? O que seria isso? É um indivíduo que trabalha a sua fraternidade, a sua gentileza, um indivíduo que trabalha a sua, a sua indulgência, a sua benevolência, que promove um ímpeto maior do perdão para com o seu próximo, que tem um nível de gratidão. Olha só que interessante isso. Uma pessoa grata, ela é mais espiritualizada do que a não grata. E gratidão, gente, é uma coisa muito importante na nossa vida. Sermos gratos a Deus pela nossa vida, né? A Deus pela chuva, pelo sol que Ele nos manda diariamente, sermos gratos aos espíritos, aos benfeitores espirituais, pela sua presença, e muitas vezes pelo banho de fluidos que eles
promove durante um encontro, uma reunião espírita ou uma reunião religiosa. Sermos gratos às pessoas que nos ajudaram, ao nosso pai, à nossa mãe, que nos colocou aqui nessa vida através da reencarnação. Ser grato é uma das qualidades da pessoa espiritualizada. Então, podemos colocar também que uma pessoa espiritualizada, ela tem também a saúde espiritual. E isso vai ajudar, evidentemente, no seu corpo, na sua mente e até no seu meio social. E é isso que nós vamos falar da saúde espiritual hoje. Mas a grande pergunta da nossa palestra de hoje é: por que existem as doenças? Alguém poderia aí dar uma ideia por que existem as doenças? Alguém quer falar? Nosso colega médico aí, o Augusto. Fala, Augusto, aí, no seu conceito aí de pediatra, né? Por que existem as doenças? Ó, é que eu estou meio aqui com algumas tarefas. Meu irmão, meu colega, a doença é sempre um efeito, né? Existe uma causa anterior. A Sim, causa anterior, ela pode ser estrutural, constitucional, genética, mas na maioria das vezes, eu diria sempre, porque é anterior, ela foi causada pelo próprio espírito, né? Nós estamos falando nesse nível, né? Há uma desorganização celular que faz com que o órgão se desestruture. Mas a gente sabe que o Pai, misericordioso, justo e bom, nos permite passar por processos regeneradores. Mas a perfeito. responsabilidade não é de ninguém, é sempre nossa. Eu não estou dizendo culpabilidade, eu estou dizendo a responsabilidade do reconhecimento, como você falou, da gratidão, de olhar, ter um olhar ampliado sobre a oportunidade reencarnatória. A gente tem mania de dizer, ai, está chovendo, ai, que sol, só porque eu comprei um sapato novo está chovendo. Quer dizer, você é o escolhido, você é tão importante que você comprou um Perfeito. sapato novo e incomodou a natureza. Então, a gente tem que se aquietar e compreender é, a dor, porque o sofrimento é a cura, né? É cura porque se houve uma causa que eu trouxe tudo isso, então ela está evidenciada em mim, no meu físico, na minha mente. Então eu posso estar no lugar mais bonito do mundo, sem nenhuma poluição, mas a minha mente polui aquele ambiente e me faz infeliz. E sempre Perfeito. desejando algo que possa melhorar, que fora de mim. E tem que ser dentro de mim, né, André? Então é Perfeito. isso, meu irmãozinho. Parabéns, é isso mesmo. É isso, concordo, gênero. Olha quantos tipos de doença que nós temos aí no planeta, né? Eu cataloguei aqui 10. Evidentemente, não vamos falar sobre todas, mas eu escolhi aqui, olha, as duas principais aqui, ó, talvez as que têm uma, uma, uma conotação mais ligada à doutrina espírita, que são as doenças mentais. Olha quantas doenças mentais nós temos aqui. Ansiedade. Cara. Quem não é ansioso? Hein? Todos nós temos algum grau de ansiedade, né? Que é aquela apreensão pelo futuro, pelo daqui a pouco. E a depressão? Quem de nós não teve momentos, né, de tristeza, de depressão? As neuroses, as psicoses, tudo são doenças mentais. Manias, as esquizofrenias, que hoje é catalogado como umas doenças psíquicas mais graves, e as demências, né? Hoje, pela facilidade de diagnóstico, a neurologia, a neurociência tem feito diagnóstico, às vezes, precoce das demências. E uma das mais comuns é a chamada demência de Alzheimer, né? E a ansiedade. Vamos falar um pouco sobre a ansiedade.
é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, muitas vezes acompanhada de comportamento nervoso, como de se embalar de trás para frente, né? Às vezes você está conversando com uma pessoa ansiosa, ela fica balançando de para trás para frente. Isso aí é uma atitude muito comum nas pessoas ansiosas, né? Roer unha é outra característica de um paciente ansioso, né? E eles têm, às vezes, um sentimento desagradável de terror por eventos antecipados, tal como a sensação de morte iminente. Isso nós vamos encontrar na chamada síndrome do pânico. O pânico é uma condição onde o indivíduo descarrega uma quantidade enorme de adrenalina no sangue, e essa adrenalina atua em todos os receptores, né, que nós chamamos de receptores beta, coração, vasos arteriais, arteríolas da pele. Então, o indivíduo fica taquicárdico, coração acelerado, fica pálido, sudoreico, ou seja, suando muito. Ele tem uma sensação iminente ali que vai morrer daqui a 5 minutos, e ele tem uma completa perda do controle. O que é isso? Nós estamos aqui, olha, eu estou fazendo a palestra, eu estou no meu controle. Se eu tiver uma crise de pânico agora, eu perco o meu controle, eu passo a não continuar falando o que eu queria falar, a minha boca seca, eu perco totalmente o meu direcionamento nas coisas. Então, a síndrome do pânico é uma síndrome hoje muito estudada, graças à espiritualidade maior. Nós já temos vários medicamentos que conseguem abortá-la, e um exemplo é o Rivotril sublingual, é o clonazepam, uma droga magnífica, que o indivíduo coloca debaixo da língua, ele aborta essa crise de pânico, não é? E temos drogas que podem ser usadas na manutenção para evitar esses surtos. Porque as pessoas portadoras de pânico, elas limitam muito suas atividades profissionais, suas atividades familiares, sociais. Ele passa a ser um prisioneiro daquele distúrbio, daquele processo. Então, se ele não procurar ajuda, ele pode desenvolver um pânico crônico com repercussões, inclusive, sobre sua parte somática, o seu corpo físico, sobre as suas células. E hoje nós sabemos que a grande maioria da totalidade da síndrome do pânico é uma doença espiritual. Então, falta saúde espiritual nessas pessoas, né? A procura da prece, a procura de um templo religioso, a procura de uma leitura religiosa, espiritual. Muitas vezes essas pessoas estão distanciadas das atividades espirituais. Por que eu falo isso? Pela minha experiência clínica, eu vejo a maioria dos pacientes com pânico são normalmente pessoas que já passaram por um grande estresse da vida, perderam um ente querido recente. Hoje mesmo atendi uma paciente que perdeu o marido há 3 meses, ela está sofrendo com essa do pânico, né? Falta de conhecimento, de espiritualidade, sobre a morte, total desconhecimento das coisas espirituais, e ela vai, pelo desequilíbrio, pela depressão, ela sofre a ação de espíritos em desalinhos, inimigos de outras vidas, espíritos perturbadores ou até espíritos brincalhões, que insuflam no seu campo mental, na sua aura, as vibrações negativas de que eles estão sentindo no mundo espiritual, transformando essa doença numa doença terrível. Dentro das doenças
psíquicas é uma das doenças piores que tem, porque tem nível de pânico, né? Tem o pânico frustro, o pânico devagar, o pânico pequeno, tem o pânico e tem o pânico exacerbado, né? Quem trabalhou em emergência sabe quantas pessoas nós já atendemos em emergência com síndrome do pânico exacerbado. Então, se nós formos focar a ansiedade, que é uma doença espiritual, na sua grande maioria, né? Nós dividimos, então, a ansiedade em personalidades tipo A, que eu já falei, são as pessoas que têm pavio curto, o TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada, a pessoa é ansiosa o dia inteiro, com picos, evidentemente. Você tem o estresse pós-traumático, né? Uma pessoa que já passou por um traumatismo psicológico ou físico na sua existência e ela é marcada após estes eventos, ou chamado estresse pós-traumático. Temos a síndrome do pânico, que falei há pouco, são crises intensas de ansiedade desencadeada por algum trauma, medo agudo ou, na grande maioria das vezes, sem causa aparente. Sem causa aparente. O transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, vocês já viram falar sobre isso, são pensamentos, ideias que estão constantes na cabeça da pessoa e ela não consegue viver se não realizar a tarefa, como ritual. O exemplo mais comum de quem tem toque, ele vai, pessoa ali, o chefe da família vai dormir, aí ele acha que ele não fechou a porta. Ele vai lá, deixa, aí fecha a porta. Ele deita de novo e levanta, ele acha que não fechou direito a janela, ele volta para fechar a janela. Aí depois ele volta de novo para ver se ele trancou de novo a porta. O toque é isso, deixando a pessoa inconstante e muito ansiosa. E temos outro tipo de fobias relacionados a um objeto, a situação, por exemplo, medo de baratas, né? Bom, essa fobia a maioria das mulheres tem, né? Não pode ser nem, eu não gostaria nem de catalogar isso como ansiedade, porque quem não tem medo de barata é as mulheres que estão assistindo. Medo de barata, aqui, ó. Tem uma barata aí no computador, ó. É horrível, né? O medo de barata, por exemplo, o medo de falar em público. Gente, tem pessoas, né, uma festa de confraternização do final do ano. Aí, muitas pessoas sabem que tal pessoa não gosta de falar e, por brincadeira, dá um microfone para ela falar para o povo. E já se acaba a festa daquela pessoa. Tem pessoas que têm verdadeiro pavor em falar em público. E isso também é um tipo de fobia. Tem as pessoas que têm fobia por cobra, medo de cobra, medo de passar numa ponte, medos de animais, medo de ladrão, medo excessivo de voar, por exemplo, fazer uma viagem internacional. Aquelas pessoas nem podem pensar de fazer isso, porque têm uma verdadeira fobia por avião, né? E vocês me dão 2 minutos, que eu vou buscar a tomada aqui, e o meu notebook está perdendo aqui a carga. 2 minutinhos.
Vocês lembram que tinha um esquete de televisão, né? Falha nossa, né? Falava sobre. Eu esqueci de ligar o notebook e ele perdeu a. Então, as fobias fazem parte hoje do processo de ansiedade. Isso é comum, é muito comum, né? As pessoas que têm ansiedade têm algum tipo de fobia. E lembrar que a personalidade tipo A é um indivíduo ansioso que tem urgência de tempo, ele tem tolerância zero, ele tem a doença da pressa. Conhece pessoas assim? Que isso também é uma doença espiritual. Pacientes tipo A, em regra geral, são influenciados pelos espíritos em desalinho. São pessoas agressivas, competitivas, ambiciosas, vivem sob premessa de tempo, não têm tolerância com as coisas. Né? Vocês lembram muito bem nos esquetes de humorismo, o antigo Saraiva, né? Vocês lembram dele? Ele era um indivíduo extremamente irritável. E essas pessoas têm muito estresse psicossocial, muito estresse. E são pessoas com predisposição mais fácil às doenças do coração, principalmente o infarto agudo do miocárdio. Então, o ideal é a gente ser personalidade tipo B, hein, gente? Vamos trabalhar para nos reformar intimamente e tirar esse padrão de personalidade tipo A dentro do nosso psiquismo. Então, as doenças espirituais, elas podem estar no campo das psicopatias, né? E especificamente da obsessão espiritual, que é um domínio, a influência que um espírito exerce sobre alguém, criando uma doença espiritual. As obsessões podem ser classificadas em simples, né? É uma aproximação singela de espírito, às vezes espíritos de familiares que estão em sofrimento, ou de amigos que desencarnaram que estão em sofrimento, que quando nos encontram, quando nos aproximam, nós sentimos as vibrações de sofrimento dele. E isso pode ser repercutido sobre a nossa pressão arterial, sobre o nosso coração, sobre o nosso aparelho gastrointestinal, sobre o nosso sistema nervoso, pois nós podemos refletir o sofrimento daquele espírito. A subjugação já é um processo mais em que o espírito ele está mais acoplado no nosso corpo bioplasmático, no nosso campo mental. Ele já consegue nos influenciar de uma forma mais efetiva, mais duradoura. E a fascinação também é uma forma também de influência dos espíritos, mudando, inclusive, a nossa forma de pensar, a nossa irritabilidade, né? A nossa fuga das coisas que tanto nós tínhamos prazer e responsabilidade, muitas vezes na fascinação os espíritos conseguem nos tirar deste foco, né? Então, a doença, qualquer doença, não acontece por acaso. E, na grande maioria, ela tem uma origem espiritual, no nosso corpo espiritual. Eu gosto sempre de projetar esse slide, onde a gente vê aqui, olha, né? O que é isso aqui? Ó? O MOB. Ó. O que é o MOB? É o modelo organizador biológico. Nós podemos chamar isso aqui de corpo espiritual. Corpo espiritual. O que existe no MOB? Existe o espírito, que é o princípio inteligente, existe o nosso corpo mental, onde, por exemplo, estão gravados todas as nossas experiências, momentos. Nossa vida mental está gravada no nosso corpo mental, tanto no inconsciente atual, de coisas que nós já vivemos
e não lembramos muito bem dessa vida, como está gravado no corpo mental todas as experiências milenares na chamada memória milenar, que os psicobiofísicos chamam de equimnésia. E temos nesse móvel o nosso corpo astral, constituído dos centros de forças, chakras, ou centros vitais, como André Luiz muito bem escreveu no livro Evolução em Dois Mundos, onde os centros vitais correspondem, como reflexo no corpo, aos nossos sistemas. Temos também o corpo físico, nesse veículo físico psicossomático, nós temos o corpo físico, olha, constituído de células, tecidos, órgãos, sistemas, e colado esse mob, ó, existe uma cola que cola o mob à matéria, ao corpo físico. Essa cola nós chamamos de duplo etéreo. É onde que está armazenado no nosso veículo físico-psicossomático a nossa energia vital. Então, o obsessor, por exemplo, uma pessoa que não tem saúde espiritual, desguarnecido, em desequilíbrio, em desarmonia, o obsessor pode retirar parte da sua energia vital. Isso pode acontecer. Ele retira parte da sua energia vital. E o que acontece com isso? Você desvitaliza. Então, muitas vezes, uma pessoa ele pode estar com a pressão normal, pulso normal, não ter febre, não ter inflamação, os exames bioquímicos dele estão normal, mas ele está sem energia vital, desegenizado. Pode acontecer isso, e com muita frequência a gente vê isso no consultório. Muitas vezes é o espírito obsessor, o inimigo, sugando a sua energia vital, desestruturando a sua aura. E esse é um tipo de pessoas que não têm saúde, não têm saúde mental, saúde espiritual. Deixa eu ver aqui, travou de novo aqui meu. Desculpe aqui que travou aqui meu. Então vamos lá. Eu não sei como fazer aqui agora. Isso. A outra pergunta da nossa palestra: a doença, ela guarda relação com o estado evolutivo do ser? Sim, sim. Kardec nos diz que as doenças fazem parte das provas e vicissitudes da nossa vida terrena e são inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsão, às vezes hereditários. Como o Augusto falou há pouco, muitas das doenças ela tem um lastro hereditário, tem um lastro familiar, mas a grande maioria das doenças tem uma relação direta com o nosso estado de inferioridade espiritual. Quando estivermos habitando mundos mais evoluídos, com certeza nós não teremos a quantidade e a gravidade das doenças que temos hoje no nosso plano material atual, no mundo de provas e expiações como é a Terra. Quanto mais inferior é o mundo, maior número de doenças, mais graves as doenças. Quanto mais evoluímos, quanto mais esse nosso corpo espiritual evolui, mais nós vamos desvencilhando da necessidade da doença como a prova e expiação. E quando é que a enfermidade aparece? Quando ela tende a
desaparecer todas as vezes que nos perturbamos e desequilibramos, tanto física quanto espiritualmente, de modo intenso e demorado, ou por influência da nossa mente ou de influência alheia, como espíritos em desalinho. Pois com desgaste fluídico, com a assimilação de fluidos maus de outros ambientes, a resistência natural é quebrada e fica o nosso organismo exposto à eclosão e início de enfermidade ou a contraí-las do exterior. Então, a enfermidade ela sempre tende a desaparecer quando nos desequilibramos. E como evitar as doenças? Tem alguma receita mágica de prevenção, além das prevenções muito bem ditadas pela medicina moderna? Sim, sim, existe outros mecanismos de prevenção. Esses aqui eu acredito até que funcionam mais. É o cultivo dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, a prática incessante do bem e nunca praticar o mal. Pessoas que entram nesse processo de vigilância, né, de sentimentos bons para com o próximo, a prática do bem desinteressadamente, focado na caridade sob seu triplo aspecto, que nós vamos falar daqui a pouco, benevolência, perdão e indulgência, estas pessoas que cultivam isso tendem a ter menor intensidade da doença. Ou seja, são pessoas que cultivam a espiritualidade. Então, voltando aqui à definição da OMS, nós podemos dizer que saúde é o complexo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não apenas a ausência de doença. Como que reconhecemos uma pessoa que está vinculada, está mais próxima às questões espirituais? Crença em Deus, pleno entendimento das leis divinas, conexão com o mundo espiritual, pessoa que ora, que procura respeitar as suas intuições, pessoas que têm pleno entendimento da vida futura, conhecimento da reencarnação, das vidas sucessivas, entendimento da pluralidade dos mundos habitados, a prática incessante do bem, aproxima todos nós mais do mundo espiritual e da espiritualidade. Nesse livro maravilhoso do nosso colega lá de Belo Horizonte, Andrei Moreira, da Associação Médico Espírita Mineira, Cura e Autocura, ele fala muito bem. E, resumindo, pessoas que cultivam a religião e a espiritualidade, olha só, tem trabalhos mostrando isso, vivem mais tempo e com maior bem-estar. Pessoas que cultivam a religião e a espiritualidade têm hábitos de vida mais saudáveis, são mais felizes e integradas no meio em que vivem, são mais saudáveis e sofrem menos quando adoecem. Um grande professor do século passado, Dr. Osler, ele dizia que não existe doenças, existe doentes. E isso é verdadeiro na nossa prática. Duas pessoas com pneumonia grave, uma pode até estar tranquila, até orando, e a outra está gritando, blasfemando, né? Reclamando, reclama da comida, da enfermeira, do médico que está atrasado, reclama do local, da cama. Então, existem duas pessoas com a mesma doença e com respostas psicológicas diferentes. E isso depende da espiritualidade. Então, em resumo, a grande prevenção para os nossos males
É a prática da caridade, da vigilância e da oração. A caridade, como todos nós entendemos, é o BIP, benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência e compreensão para os defeitos alheios. Lembrar aqui, gente, que o perdão, olha, o perdão, ele tem é uma via dupla, ó, mão e contramão. Você pode tanto ir até alguém que você agrediu e pedir perdão, como você pode conceder o perdão a quem lhe feriu ou lhe agrediu anteriormente. Então, perdão é faixa via dupla. E a benevolência, o que é a benevolência? Você ser bom indistintamente para todos. E indulgência é você ter compreensão dos defeitos do próximo, dos defeitos alheios. À medida que praticamos esses três pilares na sua essência, na intensidade, nós já estamos nos transformando em pessoas verdadeiramente caridosas. Emmanuel nos diz que a doença é mensageira amiga que nos convida à meditação necessária. Como muitas vezes é bom a pessoa adoecer. Mas isso aí parece até um ditado masoquista, mas não é. É que quando nós adoecemos, nós temos tempo para parar tudo que estamos fazendo e passamos a mentalizar mais e fazer uma análise mais profunda da nossa vida. Muitas vezes, um leito hospitalar ele é necessário para que a gente reconstrua a nossa vida e a nossa forma de pensar. Quantos pacientes eu tenho, gente, que eram workaholic, trabalhando atrás de enriquecimento, de busca de bens materiais, de repente caem abruptamente, agudamente no processo, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, fica no CTI, quase que morre, complica, faz cateterismo, põe estente, abre a coronária, e depois que a pessoa chega no quarto, ou mesmo chega em casa, ela está muitas vezes transformada. Muitos pacientes já me relataram isso no consultório. Doutor André, eu sou hoje uma pessoa totalmente diferente do que eu era. Eu vi que o negócio ficou preto para o meu lado. Tanto que já diminuí muito a minha carga de trabalho, estou trabalhando só isso, estou dedicando mais um tempo à minha família, aos meus amigos, à minha doutrina religiosa. Hoje eu sou um homem diferente. Quantos e quantos pacientes? Então, essas pessoas, eu ainda falo, olha, você foi premiado pela justiça e pela espiritualidade. E quantos irmãos já sucumbiram nesse infarto através de morte súbita? Você foi praticamente um beneficiado. Talvez realmente você tenha alguma missão a cumprir, e sua mente já está aclarada para isso. E tem uma coisa importante que eu sempre gosto de falar nas minhas palestras. É o que Emmanuel nos falou. Toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Eu já falei isso aqui em outras palestras. Isso, resumindo, significa o seguinte: o José Maria está determinado no seu corpo espiritual que daqui a 6 meses vai eclodir, por exemplo, um linfoma, que é um câncer do sistema hemolinfopoético, um linfoma tipo B, daqueles mais agressivos, daqui a 6 meses. Aí um corpo de espíritos médicos da espiritualidade maior vem e
faz assim uma avaliação no José Maria. E, surpresa, encontra lá o José Maria trabalhando no centro, ele é o programador das palestras no centro, ele ajuda lá na hora de colocar água fluida, ele é passista. Quando falta o faxineiro, sábado, domingo, ele vai lá, ele limpa o centro, ele faz palestra, ele coordena algumas reuniões de estudo, ou seja, é um excelente pai, dedicado à família, aos irmãos. Ou seja, o José Maria está trabalhando em benefício do próximo. Aí fala lá o mentor, acho que o José Maria, a gente está com 60 anos agora, não vamos deixar esse linfoma B pegá-lo agora, não. Vamos modular aqui no corpo espiritual dele e vamos passar esse linfoma B para daqui a 10 anos. E o José Maria, sem saber, continua lá na sua tarefa de ajuda e benefício ao próximo. Quando dá 70 anos, volta de novo o corpo espiritual, o corpo de médico, e, por surpresa, vê que o Zé Maria está trabalhando mais do que ele trabalhava aos 60. Aí eles fazem um ajuste de novo e joga essa doença para os 80 anos de idade. Daqui a 10 anos, volta de novo o grupo espiritual e vê o José Maria com 80 anos já, coitadinho, 80 anos já com algumas limitações, uma articulação de joelho que dói, uma coluna inflamada, e eles ajustam de novo o corpo espiritual do José Maria e jogam esse linfoma tipo B para os 90 anos. E antes que a equipe retorne aos 90 anos, o José Maria morre dormindo uma noite estrelada de lua cheia. É assim que funciona a espiritualidade, ou seja, se nós estamos trabalhando em benefício do próximo, com amor, dedicação, carinho, caridade, benevolência, é possível e muito provável que muitas das doenças que já estejam catalogadas no nosso corpo espiritual sejam adiadas para não sabemos quando. Eu trouxe essa mensagem para que todos leiam em silêncio sobre a cura espiritual. Comece orando. A prece é luz na sombra em que a doença se instala. Semeie alegria. A esperança é medicamento no coração. Fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. Guarde confiança. A dúvida deita raios de morte. Não critique. A censura é choque nos agentes da afinidade. Conserve brandura. A palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Não se escandalize. O corpo de quem sofre é objeto sagrado.
Ajude espontaneamente para o bem. Simpatia é cooperação. Não cultive desafeto. Aversão é calamidade vibratória. Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Empatia. Toda cura espiritual lança raiz sobre a força do amor. Muita paz para todos. Que Deus mantenha sempre em nossos corações o ímpeto da caridade pura. Que assim seja. Gostaria agora de aproveitar e pedir por todos aqueles que sofrem de doença espiritual, principalmente nossos irmãos obsediados, em todo o planeta, que hoje é uma das doenças mais prevalentes hoje nos consultórios, nos pronto-socorro, nas clínicas, e pedir nessa noite por todos eles. Que assim seja. Muito obrigado, doutor André. Deixa eu, deixa eu colocar você aqui na tela. Eu vou interromper o compartilhamento, E tá? pronto, você está aqui agora com a gente. Muito obrigado. Eu eu estava aqui com esse livrinho aqui de Sheila, Sim. e justamente eu li uma frase agora que ela diz assim: o que fizeres no campo do bem compensará o que eventualmente tenhas cometido no terreno das sombras. A ação construtiva em favor dos mais necessitados é medicamento que sana as dores da própria alma. Então, como Olha nós só, somos compensados, não é? E eu me verdade. lembrei de uma passagem do Obreiros da Vida Eterna. O André Luiz tem vários casos sobre isso, dessas moratórias, não é? De uma criança de 5 anos que ora pedindo que a avó não desencarne, né? Porque a avó precisava ainda, ele precisava, e aí os amigos espirituais dão uma moratória para ela. O André Luiz, então, é prato cheio para a gente entender Essa isso, né? mensagem que eu Essa passei agora é compensação, maravilhosa. é isso mesmo. Bom, muito obrigada. Eu vou passar, então, a palavra ao nosso querido Augusto, que é sempre o nosso. Ele saiu, Jurema. Ele Saiu, ele saiu. teve que sair, Ele é. deu Vou boa noite passar, para todos. eu vou passar para você, Pedro Paulo. Não, eu não tenho nada. Eu não vou tirar nada do mano. Eu só vou dizer que eu me encaixei só numa coisa ali, André. Numa das coisas, né? Só numa coisa é ser muito prepotente. Eu trabalhei muito na minha vida, você sabe disso, né? Sim, Talvez como desculpa, entre aspas, que eu tinha responsabilidade de família, 5 filhos, etc. Entendeu? Mas eu, às vezes, eu confesso, eu deitava e pedia que a noite só tivesse 20 minutos para eu poder levantar e, e continuar meu trabalho de contabilidade. Eu já cheguei no escritório uma vez, 5h30 da manhã, e saí 11 horas da noite. Preciso dizer mais alguma coisa? tá Mas foi bem. muito bom essa reflexão para todos nós, todos nós. Exato. E isso aí é uma recordação. Todos nós, com certeza, já lemos tudo que você trouxe para a gente. Claro que você acrescentou mais coisa como médico, mas a prática do bem realmente deve ser uma nossa respiração. Só isso, não vou tirar o brilho da sua palestra, foi maravilhosa. Muito obrigado, Jesus te abençoe.
E depois da palestra eu queria falar com você sobre o João Marcos, tá? Vou te ligar. Bom, tá. Yara, você quer falar alguma coisinha? Eu estava aqui pensando muito na minha vida, o quanto que eu corri, o quanto que eu fui ansiosa, e aí com o Pedro falando, né? 5 filhos, eu tinha 3 filhos, e tinha que levar para fono, levar para fazer exercício ortopédico, levar para aqui, levar para ali, trabalhar, ser dona de casa, ir para mercado, e eu fui gerando uma ansiedade extrema, né? E, ao mesmo tempo, assim, guardando muitas mágoas, muitos ressentimentos, muitas coisas. E aí, esse somatório, aí, como o André falou, né? Você vai para um hospital e vai refletir. E eu vi que o câncer que eu tive no estômago não foi nada mais além dessa da vida que eu assumi aqui, né? E que não tinha lazer, não tinha momento de descanso. Eu acordava às 5h30 da manhã e ia até quase que meia-noite sem cessar. Né? Então, acho que isso não foi muito positivo na minha vida, não, né? E aí a gente vê o quanto que essa ansiedade, essa loucura toda. Mas eu digo, acho que foi a vida que levou. Só que não precisava ficar ansiosa e ia fazer as coisas do mesmo jeito, né? E aquela ansiedade de ter que dar conta de tudo, e tinha que dar conta, tinha que dar conta, e tem que fazer, e tem que fazer, e tem que fazer. Isso foi muito ruim mesmo, né? E a gente chega um momento que a gente para dizer, puxa, por que que eu fiz assim, né? Existe, Yara, momentos na nossa vida que não são essa fase da guerra, né? Filhos para criar, você tem que pagar boleto, filho na faculdade, filho na escola, despesas gerais. Realmente, nós nos tornamos escravos do trabalho, né? E da busca dos suprimentos. Mas nós temos que ter limitação. Tem gente que realmente exagera. Já tem, e só fica fazendo isso para o supérfluo. Isso que não é confiável e a medicina reprova. A pessoa já Na tem. verdade, não era supérfluo, né? Eu tinha que levar filho para a escola, pegar na escola, levar para natação, levar para fono, fazer exercício, ir no mercado. Então, eu digo assim, não era assim que eu estivesse trabalhando nem para ganhar dinheiro, né? Mas aquilo eu fazia com o relógio, olhando o relógio que nem uma louca, né? Tá Então, bom. isso não foi legal. Eu vou passar a palavra para a Cristina. Boa noite, Andréa. Gostei realmente também muito da sua palestra, que também me encaixei, né, como todos os outros. Eu também era como o grupo, né, workaholic, que trabalhava realmente, virava à noite, né, para estudar, e no dia seguinte estava lá trabalhando. Eu fazia faculdade à noite, acabava na UERJ, 11h30, aí eu passava a noite toda estudando, no dia seguinte eu ia trabalhar, sem dormir. Eu fiz isso várias vezes. Mas eu não recomendo para ninguém, realmente isso. Mas aí chegou um momento da minha vida que eu falei assim, não, agora vou parar. Aí eu dei uma parada e refiz, parei de trabalhar, porque eu tinha enxaqueca todos os dias, de domingo a domingo. Eu falei, não, eu vou continuar mais com enxaqueca. Aí resolvi, me aposentei. Muito mais cedo que deveria, né? Mas abri mão do dinheiro e parti por uma aposentadoria. Eu tinha tempo de serviço que eu comecei a trabalhar cedo, né? Mas poderia ter ficado trabalhando para comprar isso, comprar aquilo, comprar, né, muitas coisas, ter muito mais conforto que tem hoje, que aí hoje é tudo muito controladinho. Mas abri mão do supérfluo, como o senhor falou, para viver com menos e ter mais saúde. Nunca mais tive enxaqueca, desde que aposentei. Fiquei Essa é a livre da enxaqueca. recomendação. E da ansiedade também, porque a minha profissão era uma profissão muito dura. Eu era tesoureira da custódia de ouro. Você vê que era só dinheiro.
Responsabilidade. Horrível, não recomendo também para ninguém. E aí eu era muito estressada. Aí aposentei e fiquei livre daquela preocupação, porque não é o meu dinheiro, é o dinheiro dos outros, né? E aí, se a gente perde dinheiro, nosso dinheiro não tem problema, porque é o meu dinheiro, mas o dinheiro do outro é difícil, né? Então, mas fiquei bem, agora estou ótima. Aposentada é uma alegria. Realmente foi Parabéns. bom. Refiz e também foi bom porque me dediquei mais exatamente à doutrina espírita, né? Que aí essa hora vaga eu me dediquei realmente ao centro espírita. Foi uma opção, né? Menos dinheiro e mais espiritualidade, né? Isso, é Me muito bom. arrependo não, foi bom. É. Eu vou, Obrigada. eu vou pedir, nós já estamos com o horário avançado, eu vou pedir ao Fernando, não sei se ele ainda está aqui, para ele fazer a prece final, mas eu Brema, eu queria falar. gostaria de falar alguma coisa. Eu, Nádia. Pois não, pode falar. Então, André, eu queria fazer uma pergunta, André, para você. Sim, foi não. Você acredita que as doenças e essa síndrome do pânico, principalmente, essas doenças do século, né? Como depressão, ansiedade, pânico, pode ser falta de fé? Olha, na grande maioria das vezes, sim. A fé é uma coisa que é uma força motriz para a nossa vida. A gente tendo fé, nós conseguimos resolver tudo ou quase tudo na nossa vida. E a pessoa que tem fé, ela acredita na oração, ela acredita na presença dos bons espíritos. Então, a grande maioria das pessoas, quando tem ansiedade, síndrome do pânico, falta-lhes este comportamento de parar, orar, mentalizar e solicitar a presença do seu anjo de guarda ou do seu mentor espiritual. Então, nesse contexto, Nádia, eu acredito. E isso a gente vê na prática, no consultório. Muitas pessoas chegam lá em desalinho, sim, do pânico, são pessoas afastadas das coisas da espiritualidade. E como eu falei há pouco, na sua grande maioria, eu diria quase a totalidade assim do pânico, é sempre a aproximação de algum espírito em desalinho, quase na totalidade. A gente vê muito isso. São espíritos, E, ou às vezes, de pessoas que já desencarnaram, amigos, familiares, que não querem nem desejam fazer mal. Mas a pessoa que já tem uma sensibilidade mediúnica, que normalmente todo paciente que sofre síndrome do pânico é um médium, que precisa lapidar, desenvolver para começar o seu trabalho. Às vezes é um espírito familiar, é um espírito de um amigo que está em desalinho, em sofrimento, e aquele sofrimento reflete sobre o seu campo mental. Então, eu acho que a grande maioria das pessoas tem ansiedade e falta fé no você, como trabalho, como no trabalho na espiritualidade. você, como cardiologista, chega um paciente, você sente que ele está desviado, ele está naquela situação, Eu você sinto demais. aconselha. Hã? Conselho, com calma, vou devagarinho. Tem um questionário de espiritualidade. Hoje nós temos dois questionários de espiritualidade, o Hope e o FICA. Através dele questionário, eu vou vendo, trabalhando o holístico dele, eu vou vendo qual é a sua conceito de religião, se ele é um religioso, se ele não é, se ele é um agnóstico, um ateu. E a grande maioria, pasmem, está afastada dos núcleos religiosos. Então, muitas vezes, o simples fato de eu, além de dar medicação e redirecionar aquele paciente para o templo religioso, ele volta ali 1 mês e meio, 2 e meio, totalmente melhorado. Ah, foi o medicamento, dirá o médico agnóstico.
Ah, isso foi o alprazolam, foi o escitalopram, foi a sertralina que ele tomou, o venlafaxina, sei lá, o bup. Não, foi, na realidade, os medicamentos, eles apenas remedeiam, por isso chama-se de remédio, do verbo remediar. A cura mesmo da síndrome do pânico vem do retorno ao campo religioso e ao contato de novo com o ambiente espiritual. Uma É. coisa é você remediar, outra coisa é curar. Entendeu? É muito comum, Nádia, os pacientes que vêm em desalinho, totalmente desequilibrados. E como eu peço sempre meu mentor, Francisco Paula Vitor, sempre que chegar um paciente necessitado, eu brinco com ele, ó, Francisco, você deixa pelo menos o obsessor lá na sala de espera. E se acredita que com essa vibração, muitos pacientes sentem bem no meu consultório. Não é só no meu consultório, todo médico que pratica espiritualidade. Por quê? Porque é como se fosse uma carapaça vibratória e o obsessor fica. É como se o obsessor largasse dele de 5, 10, 15, 20 minutos. E o paciente, puxa, doutor, estou me sentindo tão bem aqui com a nossa conversa. Não é não. É que o meu mentor já cercou seu. Agora você explica para ele. Tem paciente que dá abertura, eu explico o que é obsessão. E hoje nós temos que falar bem claro com os pacientes. Evidentemente, se eu estou atendendo um evangelho de uma igreja radical, eu não vou falar com isso. Eu posso até utilizar a palavra demônio, posso, tem que ter muito cuidado, né? A Bíblia diz que nessa vida tereis muitas aflições, aflições de cunho espiritual, físico, orgânico, mental, mas eu explico devagarinho. E muitos pacientes hoje que eram pânico, hoje já estão na mesa, recebendo, trabalhando, curando, e são médicos potenciais, e que não sabiam que tinha mediunidade. Que coisa Bendita doutrina, né, André? E bacana que a medicina está unindo essa parte, né? nós Então, estamos já estamos já galopando já, não estamos mais tartaruga, não. A coisa já está bem explícita. Os virou congressos já de acadêmico. geriatria, congressos de geriatria já estão falando em medicina e espiritualidade e falando já em espírito, em manifestação, em mediunidade, em reencarnação. Não ficou só na superfície, não. Isso é muito bom, porque a junção da ciência com a religião novamente vai trazer benefícios incalculáveis para o tratamento dos pacientes. Vamos nos libertar muito das cápsulas, das seringas, dos comprimidos, dos xaropes, e vamos trabalhar a cura de dentro para fora, através da mentalização, da fé, do amor ao próximo, da caridade cristã. Essa vai ser, no meu entendimento, a medicina do futuro. É. Obrigada, André. Muito obrigado, obrigado por esse conteúdo tão fundamental para a gente, que vai caindo assim na nossa mente, dando assim, muita esperança, muita fé mesmo também no futuro, como você falou, né? Que a gente já essa noção da espiritualidade, essa noção de que a morte não existe. Quantos pesquisadores brasileiros, há uma enorme, quantidade imensa de pesquisadores, de livros, de material, né? Vai chegar um momento em que a coisa vai mesmo tomar conta, né? De tudo a gente sabe, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez a você e quero passar, então, a palavra ao Fernando para ele fazer a nossa prece final e convidando vocês para segunda-feira. É a nossa amiguinha Ana Lúcia, lá do Bezerra, nossa doutora, e ela vai falar sobre São Francisco de Assis. Aí, que é aniversário dele, mas a agenda complicou, mas nunca é, sempre é tempo de falar de Francisco, né?
de falar de Francisco de Assis. Então, semana que vem, nós vamos falar sobre ele, tá bom? Então, Fernando, o som. Fernando, liga o som. Agradecer ao nosso companheiro médico, nosso irmão André Luiz, pelas informações que foram passadas a cada um de nós, pelos nossos companheiros que também nos trouxeram as informações necessárias, né? Nesses momentos realmente que na vida todos nós passamos por situações de aflições. Com certeza o remédio melhor que existe é justamente o amor, a caridade, é o amor ao próximo. Então, assim, Jesus, nosso querido mestre, estamos gratos por mais essa noite juntos, reunidos em seu nome, fazermos esses pedidos, né? Também aos nossos companheiros que passam por situações de aflições nos hospitais, nos seus lares, onde quer que esteja um sofredor, a misericórdia possa se fazer presente e possa trazer o alívio necessário, né? Para que esses irmãos possam encontrar realmente a paz, a cura, né? Nas suas situações, nesses momentos de resgate, digamos assim. Então, que Deus abençoe a cada um de nós, nos envolva a todos, e retornamos a palavra à nossa irmã dirigente, para que ela possa dar por encerrado o nosso trabalho da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, amigos, uma boa semana para todos, muita Boa paz, semana para todos. Muita paz. muita saúde. Muito obrigado. Boa noite. Boa Obrigada, noite. André. Muito obrigado. Boa Noite. noite, fiquem com Deus. Boa Boa noite. noite. Boa Tchau, noite. tchau, Lívia. Boa Tchau, noite. obrigada. Boa noite. Tchau.